Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente de assistência de enfermagem ao recém-nascido. Nós já temos aqui no canal diversas outras videoaulas sobre este assunto. Na última aula nós falamos sobre a icterícia neonatal e a fototerapia. E nesta breve aula nós vamos falar sobre a síndrome da morte súbita do lactente, que também é altamente frequente nas provas. E vamos ver como este tema é cobrado pelas bancas. Mas antes, eu quero te informar que já está disponível no nosso site oficial a nossa apostila digital em PDF com estudo completo da assistência de enfermagem ao recém-nascido, com toda a teoria comentada, dicas exclusivas e diversas questões para você treinar sobre este tema. Este material você pode conferir lá no nosso site oficial. O link está aqui na descrição desse vídeo para você. E também quero te convidar a conhecer e se inscrever em nosso novo canal do YouTube, um canal voltado para você e também para toda a sua família. É um canal de entretenimento educativo sobre os diversos temas relacionados à ciência, tecnologia, saúde, história, cultura e muito mais. Você vai aprender lá no mundo de A a Z, se divertindo. Então, não deixe de conferir também nosso novo canal e acessar e também, claro, se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, não só você, mas também toda a sua família. Aquele momento de desestressar um pouco das aulas, dos estudos. Então, conta com o nosso novo canal para você se distrair um pouco aprendendo, beleza? Então, pessoal, roda a vinheta e vamos em frente para mais uma videoaula. Com certeza você já ouviu falar sobre a síndrome da morte súbita do lactente. Você já deve ter ouvido falar sobre a posição certa que o RN deve ter para dormir, para evitar que ele morra literalmente dormindo, tá? Que é essa síndrome da morte súbita do lactente, que está relacionada, assim, ao posicionamento do RN ao dormir, tá? Como que a gente vai orientar as mães em relação a isso, por exemplo? E isso também é tema de questão. A síndrome da morte súbita do lactente, pessoal, então, ela é a morte súbita, né, e inesperada do RN durante o sono. Então, a criança está ali dormindo e, de repente, ela não volta mais. E ocorre em crianças com menos de 1 ano de idade, onde a história clínica, o exame físico, a necrópsia, a autópsia e o exame do local do óbito não demonstram causas específicas deste óbito. Então, é uma morte súbita que ocorre de uma forma inesperada. Ninguém estava imaginando que aquilo ia acontecer. De repente, a mãe foi ali, né, acordar o seu bebê, ouviu que ele não acordou, não reagiu durante o dia, e aí, de repente, percebe-se que este bebê foi a óbito. Então, vai ser considerado síndrome da morte súbita do lactente quando não há nenhuma outra causa. Fez necrópsia, fez exame do local, não encontrou nada suspeito, então é uma síndrome da morte súbita do lactente. Então, a Pastoral da Criança, né, ela publicou uma campanha sobre isso, orientando a respeito da posição certa para o RN dormir, tá? E essa síndrome, né, essa morte súbita do lactente, ela está comprovadamente relacionada à posição do RN ao dormir, tá? Então, qual que é a posição certa, né? Como que a gente previne a morte súbita do RN? O bebê, então, ele deve ser posicionado na posição supina ao dormir, tá? No decúbito dorsal, falando português, claro, de barriguinha para cima, tá? Com as costinhas encostadas no leito e a barriga para cima. Então, é decúbito dorsal ou posição supina, que é a posição certa para os recém-nascidos normais, né, adotar aí para dormir. Professora, beleza, a posição para o RN dormir é decúbito dorsal ou posição supina, mas e no caso daquele RN que não pode ficar nessa posição? É um RN que tem refluxo gastroesofágico ou alguma outra condição clínica que impede ele de ser posicionado na posição supina. Nós também podemos ter essa situação, né, de não ter como colocar a criança nessa posição. Então, neste caso, pessoal, aí a posição para dormir deve ser preferencialmente em decúbito lateral. Nessas crianças, então, que têm refluxo gastroesofágico ou qualquer outra condição médica que não há possibilidade de deixá-la na posição de decúbito dorsal, sendo lactente ou recém-nascido, nós vamos então preferencialmente deixá-la em decúbito lateral. E essa posição, então, pessoal, a posição supina, né, que é recomendada aí
para o RN ou lactente ao dormir, ela não traz em lactentes normais risco de sufocação, tá? Porque os reflexos de deglutição do RN e o despertar deste RN também ficam intactos, tá? E não aumenta o risco também de apneias ou de cianose central, enfim. Então, é uma posição ótima para o RN ou lactente dormir e diminui o risco, então, da ocorrência da síndrome da morte súbita do lactente. Então, pessoal, basicamente é isso, essa é a recomendação. Mas vamos ver como isso é cobrado em provas. Nós temos aí, ó, inclusive uma questão da EBSER, da banca OCP, cobrando este conteúdo. Vamos ver então, ó, que diz o seguinte: para evitar a morte súbita, a Pastoral da Criança, com o apoio do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Unicef e Criança Esperança, lançou em 2009 a campanha que preconiza colocar os bebês para dormirem em posição... E aí, pessoal, nós acabamos de ver, né? Aquela imagem que estava no slide anterior é justamente a imagem da campanha realizada pela Pastoral da Criança, tá? E nós acabamos de ver, né, pessoal, que é a posição supina. Então, gabarito aí, letra E, não vamos nem olhar as outras opções. E mais uma questão aí, ó, da mesma banca OCP, só que para a Prefeitura de João Pessoa, que diz o seguinte: mãe leva seu filho de 1 mês à puericultura. Após a anamnese e exame físico, o enfermeiro realiza algumas orientações, dentre estas, sobre o risco da morte súbita. Então aqui, ó, é um momento muito importante, porque o profissional está orientando a mãe dessa criança sobre o cuidado que ela deve ter ao deixar o seu bebê dormindo. E aí, considerando esse assunto, assinale a alternativa que indica a posição adequada para o lactente dormir. Ora, você é concurseiro, aluno do Enfrente, agora você já sabe, né? É a posição supina, né, pessoal? Então, letra A é também o nosso gabarito. Então, você vê que é um tema, sim, bastante cobrado nas provas, e muitas pessoas se confundem na hora de responder em relação à posição certa do bebê dormir, tá? E essa é uma orientação que não é só para você guardar aí para a prova, tá? Uma orientação para sua vida profissional e para sua vida pessoal, para quem tem filhos e principalmente para você que está ali atuando, né, junto às mães, e orientar, é muito importante orientar, dar essa orientação que previne significativamente a morte súbita do lactente, tá? Um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre a triagem neonatal. Até lá!